Só começar aqui. Bom, é isso. Então, estamos aí gravando a apresentação da defesa, né? Seminário Público de Defesa aí da Vanessa Gomes, orientada por mim e pelo professor José Júlio Toledo, o JJ. E é isso, Vanessa. Boa sorte na sua apresentação e manda brasa aí. Obrigada, professor. Primeiramente, boa tarde a todos. Me chamo Vanessa e sou orientada pelo Dr. Rodrigo Ferreira Fadinho, da UFOPA, e co-orientada pelo Dr. José Júlio Toledo, da Unifap. Durante a minha passagem pelo programa de pós-graduação em biodiversidade, eu desenvolvi o trabalho intitulado Influência dos incêndios florestais e de fatores edáficos na estrutura, biomassa, riqueza e composição florística do componente arbóreo em uma savana amazônica. Então, o bioma Amazônia, ele ocupa uma área aproximada de 4 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro, onde ele ocupa, em grande parte, por florestas tropicais em áreas contínuas. No entanto, além de florestas, esse bioma é composto por uma pequena parte de formações savânicas, que estão dispersas de maneira isolada ou periféricas ao longo desse contínuo florestal. Atualmente, essas formações, elas representam cerca de 5 a 7% desse bioma, sendo que elas são constituídas por um mosaico de diferentes tipos de fitofisionomias, caracterizadas por formações vegetais abertas, com distintas proporções estruturais entre os estratos herbáceos, arbustivos e arbóreo, que são constantemente modelados por fatores ambientais e intervenções antrópicas. As savanas amazônicas, elas ocorrem em áreas descontínuas nos estados brasileiros de Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará, Mato Grosso e Amapá, mas também em outros países que detêm a extensão desse bioma, como a Venezuela, o Equador e o Peru. E apesar das savanas apresentarem fitofisionomias diferentes, em conjunto, as mesmas possuem baixa riqueza florística e níveis únicos de endemismo, mas em si, estruturalmente, são parecidas com as savanas do Planalto Central, só que apresentam uma diversidade bem menor de espécies. O interesse em se estudar essas formações está baseado justamente em preocupações ambientais. Com a conversão da vegetação leiosa para as atividades associadas à agricultura e pecuária, tem reduzido drasticamente a biodiversidade dessas áreas nas últimas décadas. Além dessa preocupação, aqui na região de Santarém, essas áreas são reconhecidas como áreas degradadas, sendo que, em alguns casos, até planos de recuperação já existem. E, apesar dessas áreas estarem localizadas em uma região de proteção ambiental, as savanas da região é um ecossistema extremamente ameaçado pela expansão da infraestrutura viária, pela agricultura, pela especulação imobiliária e pelo aumento da frequência dos incêndios a cada ano, sendo que a falta de políticas públicas relacionada à proteção desse patrimônio natural na Amazônia é alarmante e preocupante, uma vez que as autoridades fecham os olhos para essas áreas. Dessa forma, o que acaba nos restando é cada vez mais estudar e conhecer melhor esses ambientes que estão acabando se tornando extintos. Então, alguns estudos já avaliam os efeitos das variáveis abióticas sobre a estrutura e composição da vegetação de savanas. Porém, essas avaliações, elas são feitas a partir de uma categorização a priori dos ambientes tipicamente arbóreos ou herbáceos. No entanto, as variações da estrutura e da composição das comunidades de plantas são muito mais contínuas do que categóricas. E muitas são as pesquisas que mostram a importância principal do solo na determinação dessas fitofisionomias das savanas e o papel do fogo agindo de maneira complementar. Mas a maioria desses estudos que a gente encontra disponíveis na literatura atual apresenta alguns vieses nas escolhas subjetivas das unidades amostrais, ou então não possuem repetição nos tratamentos, ou até mesmo não realizam uma amostragem adequada ao longo do gradiente ambiental.
E pode ser até tentador avaliar os efeitos de fatores ecológicos sobre os organismos utilizando os desenhos experimentais ortogonais, assim nos permitindo uma combinação entre todos os possíveis fatores. Porém, na natureza, às vezes a combinação de alguns fatores ambientais pode ser irreal. Por exemplo, aqui nas florestas, na floresta da Amazônia, encontrar áreas de baixios que são predominantemente argilosos e que estejam distantes de corpos d'água é uma tarefa bem difícil. E no caso das savanas, encontrar essas áreas naturais que não queimam por um longo período é pouco provável. Até mesmo aquelas áreas que estão próximo a atividades antrópicas, atividades humanas, é praticamente impossível, talvez nem exista. E também vale lembrar que alguns trabalhos afirmam que a estrutura e a composição florística das savanas é sim influenciada pelo solo e pelo fogo, porém há pouca evidência sobre o efeito das variáveis ambientais sobre as savanas. E o uso das variáveis preditoras para avaliar esses efeitos é útil por dois motivos principais. O primeiro é que nos permite mensurar a contribuição relativa de alguns dos principais fatores abióticos que afetam atributos da vegetação, como a riqueza, diversidade, composição, estrutura, biomassa, e o segundo é que permite criar modelos preditivos para a utilização de variáveis substitutas das variáveis respostas, sendo assim possível modelar a vegetação através de variáveis coletadas, como o uso de imagem de satélite. Um exemplo são as séries de dados de incêndio que a gente tem disponível hoje em dia. Além da modelagem preditiva da estrutura e composição florística de diferentes grupos, utilizando as variáveis como o solo e a topografia, é bastante frequente em escalas médias. Por outro lado, temos a modelagem em larga escala, que vem utilizando variáveis extraídas de imagens de satélites, acoplado a uma base de dados de solo e clima, que tem avançado até que, digamos, rapidamente nos últimos anos, assim mostrando ser capaz de prever a estrutura, a biomassa e a composição florística de diferentes grupos de plantas, que vai desde as ervas aos indivíduos de grande porte. Dessa forma, evidenciando que os solos são mais importantes para prever a distribuição de alguns grupos de vegetais do que as variáveis climáticas. Acredito que alguns trabalhos com modelagem em larga escala já estão sendo desenvolvidos nas savanas de Roraima, ou pelo menos nas que ainda estão por lá. Com isso, alguns autores afirmam que o solo é o fator ecológico preponderante para determinar as características das savanas, onde existe um gradiente de fertilidade que acompanha o gradiente fisionômico da vegetação, assim influenciando na estrutura e composição florística. Porém, os solos amazônicos, eles estão sujeitos a regimes extremos de chuva e um período de seca severa, que proporciona às savanas amazônicas uma dinâmica diferenciada das demais áreas encontradas na região central do país. Então, partindo dessa premissa em que as variáveis preditoras, solo e fogo, podem induzir mudanças nas comunidades de plantas das savanas amazônicas e, consequentemente, transformando a paisagem, o nosso objetivo durante o trabalho foi entender de que forma os atributos físico-químicos do solo e o regime de queimadas podem modelar a estrutura, biomassa, riqueza e composição florística de uma área de savana amazônica. Bem, o trabalho ele foi desenvolvido em uma área de savana amazônica situada na área de proteção ambiental Alter do Chão, no município de Santarém, oeste do Pará, que tem aproximadamente 16 mil hectares, onde essa APA ela é formada por um mosaico de formações savânicas e florestais, sendo as áreas savanas compostas por um extrato graminoso, com presença de árvores esparsas e arbustos formando moitas. O solo da região é caracterizado predominantemente como arenoso, distrófico, ácido e com baixa disponibilidade de nutrientes. De acordo com a classificação de Köppen, o clima é do tipo AMI, com duas estações bem definidas, uma seca, que vai do período de junho a dezembro, e uma estação chuvosa, que vai de janeiro a maio, tendo geralmente uma precipitação anual de 1,9 milímetros, com umidade
média relativa do ar em torno de 86 e a temperatura variando em média anual 28 graus Celsius. Bem, a coleta de dados. A gente selecionou 29 parcelas permanentes previamente instaladas na área de estudo em 1997, onde cada parcela cobre uma área de 0,25 hectares no sentido norte e sul, distante de pelo menos 400 metros da parcela mais próxima. Para a coleta de dados de solo, a gente fez essa coleta dentro de cada parcela, a cada 50 metros, na profundidade de 0,5 centímetros, ao longo da linha à esquerda, formando uma amostra composta com cerca de mais ou menos 300 gramas, onde essas amostras ficaram em uma sala durante 20 dias para secarem, e depois elas foram encaminhadas para o laboratório de rotina do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, para serem realizadas as análises químicas das amostras. Já a coleta de dados de fogo, a ocorrência foi registrada no início do período chuvoso, de janeiro a março de cada ano, levando em consideração a extensão da área queimada ao longo dos últimos 20 e 23 anos, sendo que foi anotado a presença ou ausência do fogo a cada 2 metros, e, em seguida, essa informação foi transformada em porcentagem de área queimada por ano. Em relação ao inventário da vegetação, as informações foram coletadas ao longo das 29 parcelas, que mediam 10 por 250, entre os anos de 2017 e 2020, onde foram identificadas a nível de espécie com o auxílio de um guia fotográfico e a ajuda de um pesquisador experiente. E, em seguida, medidas, onde foi coletado o diâmetro acima do solo, a 30 centímetros, com a ajuda de uma fita diamétrica, e a altura total e o diâmetro da copa com um bastão metálico graduado. Já as coordenadas X e Y foram coletadas ao longo da parcela com o auxílio de uma fita métrica. Amostramos todos os indivíduos arbóreos, vivos ou arbustos grandes, que tinham diâmetro acima do solo maior ou igual a 5 centímetros e altura maior ou igual a 2 metros, que receberam uma placa de identificação numérica. E em casos de árvores que apresentavam bifurcação abaixo desse diâmetro 30 centímetros do solo, ou espécies multicaulinares, todos os caules foram mensurados. Em relação à estimativa de biomassa, seca acima do solo dos indivíduos de porte arbóreo, nós utilizamos uma equação alométrica proposta por Schumacher e Hall em 1933 e ajustada por Oliveira em 2019 para o Cerrado do Oeste da Bahia, que utilizou o diâmetro 30 centímetros de altura das árvores e a altura total para estimar a biomassa. Bem, as nossas análises estatísticas. Para realizá-las, nós utilizamos uma análise de componentes principais, PCA, com dados padronizados para reduzir a dimensionalidade das variáveis físico-químicas do solo. Além disso, calculamos a abundância e a área basal por hectare em cada parcela. Nesse último caso, a gente somou as áreas das seções transversais a 30 centímetros do solo, de todos os indivíduos, e multiplicamos por 4 para ter estimativas em hectares. Também estimamos a riqueza de espécies rarefeita por parcela, usando a função raref no pacote Veiga. Já para testar os efeitos dos gradientes físico-químicos do solo e do número de incêndios sobre a estrutura e riqueza rarefeita de espécies, nós utilizamos um modelo de regressão múltipla com os scores da PCA e o número de incêndios ao longo desses 20, 23 anos como variáveis preditoras. Antes da realização das análises, a gente avaliou a existência de uma multicolinearidade através do cálculo de fator de inflação de variância, usando a função VIF, que foi menor que 2 para todos os casos. Para o efeito das variáveis preditoras na composição, foi avaliado utilizando a função ANOVA do pacote MVABUND,
onde as espécies que ocorreram em apenas uma ou duas parcelas foram removidas da análise, reduzindo para 16 o número de espécies da análise. A técnica, ela é uma extensão multivariada de um modelo linear generalizado. Os dados de abundância também foram analisados como uma distribuição binomial negativa após a checagem do gráfico de resíduos versus os valores ajustados. Foram calculados os valores de P para o efeito das variáveis ambientais sobre cada espécie individualmente e corrigido pelo efeito de múltiplos testes. E, para a Assembleia em geral, utilizamos 999 interações, levando em consideração a correlação entre as espécies. E, por fim, utilizamos a função concho para elaborar gráficos de distribuição de espécies em função dos gradientes ambientais. Bem, resultados. Os solos encontrados na área de estudo são bastante arenosos, ácidos, com alto teor de alumínio e reduzida quantidade de matéria orgânica, como podemos observar na tabela ao lado. Através da análise de componentes principais, os 3 primeiros eixos da PCA explicaram cerca de 63% da variação dos dados de solo. Já a porcentagem de área queimada por parcela por ano ao longo dos últimos 20 e 23 anos variou em torno de 7% a 62% em média. Também foram registrados 3.520 indivíduos de pelo menos 28 espécies de porte arbóreo e 20 famílias botânicas. As espécies mais abundantes foram Salvestia convalhadora e Bisonímia crassifolia, como podemos observar na tabela, que juntos somaram quase metade de todos os indivíduos amostrados nesse trabalho. Elas também foram as espécies com maior área basal e maior biomassa, somando cerca de 50% de toda a área basal e biomassa do estudo. E por falar em área basal e biomassa, na imagem a seguir, podemos observar que o número de indivíduos inventariados variou de 112 a 998 por hectare, e já de área basal variou em torno de 3, mais ou menos de 3 a 9, e a biomassa variou em torno a 9 metros quadrados por hectare, e a biomassa variou em torno de 2,5 a 27, 28 miligramas por hectare. Bem, sobre os efeitos do solo e do fogo sobre a estrutura e biomassa da vegetação, tanto o solo quanto o fogo, eles influenciaram na estrutura e biomassa da vegetação, como podemos observar no eixo da PCA, que foi correlacionado com a porcentagem de argila, nitrogênio, cálcio, saturação por alumínio, matéria orgânica e enxofre. A mesma afetou positivamente o número de indivíduos. Na figura A, a gente pode analisar que as parcelas cujos componentes físico-químicos do solo foram maiores, houve uma concentração maior de indivíduos. Por outro lado, na figura B, podemos observar que o aumento da porcentagem média de área queimada por parcela afetou o número de indivíduos negativamente, ou seja, parcelas que tiveram maior frequência de fogo teve menor número de indivíduos quando olhamos o eixo X do gráfico. A resiliência que a savana apresenta em seu processo de regeneração após as queimadas está relacionada diretamente com a capacidade que a maioria das espécies tem para rebrotarem. As sucessivas queimadas que ocorrem em nossa área de estudo mostram que o fogo provocou um efeito prejudicial sobre a vegetação. Os incêndios frequentes podem diminuir consideravelmente o recrutamento de algumas espécies mais sensíveis e servir como filtro, selecionando espécies mais adaptadas a um regime de fogo mais intenso. Como também vimos que o solo afeta diretamente a comunidade de espécies arbóreas em savanas amazônicas, conforme os resultados aqui apresentados. A baixa fertilidade e a alta acidez do solo têm influenciado diretamente na abundância e estrutura, o que já era esperado,
uma vez que o mesmo fornece suporte mecânico e os nutrientes tão essenciais para a sobrevivência e desenvolvimento e estabelecimento das espécies. Já os resultados da estrutura e biomassa da vegetação tiveram influência significativa tanto do solo como do fogo. Porém, apenas o solo apresentou uma relação positiva, como podemos observar nos gráficos, que as parcelas que tiveram maior concentração dos componentes físico-químicos do solo, a área basal dos indivíduos foram maiores, assim como para os dados de biomassa. O solo se mostrou também como sendo um fator determinante para a formação da biomassa da vegetação savânica, uma vez que, quando esse solo não detém das quantidades necessárias de nutrientes, as espécies não conseguem se desenvolver de forma efetiva e acabam por ter seu crescimento retardado e sua biomassa reduzida, o que foi observado em grande parte das áreas estudadas. Em relação aos efeitos do solo e do fogo sobre a riqueza e a composição de espécies, no presente trabalho, nós pensamos em calcular a riqueza de espécies e a riqueza rarefeita, porque observamos que a riqueza de espécies ela aumenta com o tamanho da amostra, e isso pode causar uma diferença na riqueza calculada. Ou seja, o tamanho da amostra pode influenciar diretamente. Assim, o ideal é atenuar a riqueza ao mesmo número de indivíduos, que é o que a riqueza rarefeita faz. Tanto o solo como o fogo influenciaram a riqueza. No entanto, como as outras variáveis, apenas o solo apresentou uma relação significativa positiva. Como podemos observar no gráfico, a riqueza de espécies foi de 6 até 25 e a riqueza rarefeita foi de 5,2 a 10,7. A maioria das savanas isoladas na Amazônia apresentam solos com baixa capacidade de retenção de água e são pobres em nutrientes essenciais para o desenvolvimento de espécies arbóreas, principalmente baixa concentração em potássio. Porém, as nossas análises mostram que o solo foi fortemente relacionado com a riqueza de espécies arbóreas, onde as áreas que apresentam maior porcentagem de argila, nitrogênio, cálcio, alumínio, saturação por alumínio, enxofre e matéria orgânica tiveram maior riqueza. Vale ressaltar também que a granulometria do solo mostrou-se um fator importante para estabelecer um perfil da paisagem e da riqueza de espécies em nosso estudo, uma vez que as áreas que apresentam maior concentração de argila no solo têm maior capacidade de retenção de água e, por consequência, favorecem a concentração dos demais nutrientes essenciais para o desenvolvimento das espécies. Sobre os efeitos do fogo sobre a composição de espécies, para os dados, o número de queimadas teve influência significativa sobre a estrutura da Assembleia. Espécies como Salvetia convalhadora e Bisonia crassifolia ocorreram ao longo de todo o gradiente de queimadas. Já espécies como Xilópia aromática, Cimaroba amara e Taxi vulgaris predominaram em ambientes com poucas queimadas, enquanto as espécies Tocoiena formosa e Bisonia copolobifólio foram positivamente associadas às parcelas que queimaram durante todos os anos. Nossos resultados, eles indicam, então, que o fogo, ou a ausência dele, desempenha um papel importante na organização das comunidades de planta na savana. Além disso, podemos observar que existe uma heterogeneidade adaptativa, distinta para cada espécie, o que lhes confere diferentes comportamentos, onde as espécies mais adaptadas apresentam maior tolerância à ação do fogo, tornando-se assim mais resistentes aos danos sofridos durante as queimadas e lhes proporcionando um maior poder de recuperação e de sobrevivência dos indivíduos. Os nossos resultados ressaltam ainda também que em algumas áreas amostradas em nosso estudo houve a exclusão do fogo por um longo período de tempo, o que acabou resultando em uma fitofisionomia mais densa, dominada por espécies arbóreas e arbustos sensíveis à ação do fogo, indicando que a exclusão do fogo proporciona um ambiente favorável para a colonização de espécies tipicamente florestais.
Em relação aos efeitos do solo sobre a composição de espécies, a análise de componentes físico-químicos do solo revelou que as áreas que apresentaram maior concentração de argila, nitrogênio, fósforo, potássio, alumínio, enxofre e matéria orgânica afetaram a composição de espécies na área de estudo. As espécies Platimenia reticulata e Taxi vulgaris ocorreram predominantemente em áreas de solo cujas concentrações desses componentes foram mais altas. Por outro lado, observamos que as espécies Lavoensia pacari, Anacardia ocidentalis e Bisonímia caracifoli mostraram que as condições adversas do solo não constituem uma barreira para o seu estabelecimento, e assim a mesma foi encontrada em grande quantidade por toda a área de estudo. Não houve espécies que fossem predominantemente em solos com baixa concentração desses componentes físico-químicos. Bem, nossos resultados, eles mostram que as condições físico-químicas do solo, provavelmente relacionadas à concentração de argila e fertilidade do solo, são as principais responsáveis por determinar alterações na estrutura, biomassa e composição de espécies arbóreas em uma savana amazônica com solos arenosos, agindo assim como um principal filtro ambiental. Ou seja, o solo ele teve uma relação significativa, positiva com as variáveis composição, abundância, riqueza e biomassa. Antes, apoiávamos uma hipótese de que as queimadas elas teriam influência preponderante e negativa sobre as variáveis estudadas e determinariam as alterações na composição de espécies. E, apesar disso, com exceção de um efeito negativo, que foi na abundância, as demais variáveis mensuradas não foram afetadas pelas queimadas ao longo dos últimos 20, 23 anos que antecederam a coleta de dados. Dessa forma, os resultados aqui encontrados foram bastante conclusivos e corroboram com a hipótese de que os componentes físico-químicos do solo, aliados ao componente fogo, são capazes de influenciar a formação das paisagens em todos os seus atributos nas áreas de savana na Amazônia, tornando-se uma importante ferramenta de consulta para futuros estudos que busquem promover estratégias para o entendimento da dinâmica na relação do fogo e do solo, na formação estrutural das savanas. Essas são as referências que eu utilizei ao longo da apresentação, e eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao meu orientador, Rodrigo Fadini, pelo apoio, pela paciência, e por ter me ajudado bastante ao longo do processo na realização desse trabalho. Eu gostaria de agradecer também ao meu irmão Marcelo, que mensurou as 3.520 indivíduos coletados durante o trabalho, ao Lucas também, que me ajudou bastante com a coleta de solos, a Catiane, a Beatriz, que tiveram ao longo dessa jornada comigo, né, durante o mestrado e durante o trabalho, também foram para campo comigo, meu muito obrigada. A vontade era de agradecer todos que me ajudaram de alguma forma durante essa trajetória, mas ia ficar muito longa a apresentação, talvez eu ultrapassaria aí os 40 minutos. Gostaria de agradecer também ao FOPA, ao PPBio pelo patrocínio, né? Ao PPGBIS pela infraestrutura e pela CAPES pela bolsa. Obrigada.